Você achava que o Oriente era só areia e ouro? Você está enganado. Aqui tudo é ao contrário. Em Omã não se paga imposto de renda. Sim, nenhum imposto de renda. 0 impostos sobre os ganhos. Mas se o seu carro estiver sujo, você receberá uma multa. O quê? Aqui quase não existe criminalidade nas ruas. Perdeu a carteira? O mais provável é que a devolvam com o dinheiro dentro. Antes as mulheres usavam véu, mas não por uma religião rígida. Era uma proteção contra o sol abrasador e os olhares indiscretos. Hoje as meninas estudam nas melhores universidades do mundo e dirigem grandes empresas. Em Omã, uma mulher pode iniciar oficialmente um divórcio e exigir pensão alimentícia, um direito que está longe de existir em todos os países árabes. Há apenas 50 anos, havia aqui uma verdadeira Idade Média, literalmente. Hoje, é um dos países mediadores mais influentes nos conflitos mundiais. Quase não tem exército, mas sem Omã não se resolve nenhuma grande crise na região. Aqui o luxo não está em marcas ostentosas, nem em supercarros dourados, mas em manter tradições centenárias e uma honra familiar inabalável. Este país se chama Omã. Você está no canal Costumes do Mundo. Prepare-se para ver um Oriente que você nunca conheceu. Então vamos mergulhar neste mundo surpreendente. Imagine um país onde o governo literalmente te paga para viver bem. Em Omã não há imposto de renda, não há imposto sobre o patrimônio, não há imposto sobre heranças. Não é um paraíso fiscal para multimilionários, é uma política de Estado para todos os cidadãos. Parece utopia, não é? Mas aqui está o primeiro paradoxo. Com toda essa liberdade financeira, o Estado vigia a ordem com uma meticulosidade incrível. Seu carro ficou cheio de poeira depois de uma viagem pelo deserto? Por favor, lave-o, caso contrário, multa. A lei diz que um carro sujo estraga a estética da cidade. Em Omã, a limpeza não é apenas cortesia, é lei. E esta obsessão pela ordem dá um resultado fenomenal. Omã é um dos países mais seguros do planeta. O nível de criminalidade aqui tende a 0. As pessoas não trancam os carros e às vezes nem sequer as portas de suas casas. As histórias de turistas que perdem suas carteiras ou telefones e os recuperam através da polícia ou mesmo de pedestres são uma realidade, não um mito. Aqui, a honra e a reputação são mais valorizadas do que um ganho momentâneo. E agora vamos quebrar o principal estereótipo sobre o Oriente, a posição da mulher. Sim, Omã é um país muçulmano com tradições profundas, mas aqui ocorreu uma revolução silenciosa. Hoje, as mulheres omanes não são sombras silenciosas em abaias. São ministras, embaixadoras, diretoras gerais de grandes corporações, cientistas e pilotos. Elas se formam em Oxford e Harvard e retornam à sua terra para construir uma nova economia. Além disso, a lei omani concede à mulher o direito de se divorciar e receber apoio econômico depois disso. Um passo progressista que poucas monarquias do Golfo Pérsico decidiram dar. Então, que país é este? Um estado ideal onde não há impostos nem criminalidade e as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, onde a tranquilidade dos cidadãos é protegida por uma lei do silêncio e por falar alto à noite você pode receber uma multa. Parece que encontramos o paraíso na Terra, mas para entender quão artificial e frágil é este paraíso, é preciso olhar para o seu passado mais chocante. Esqueça tudo o que você acabou de ver. Até 1970, Omã não era apenas um país atrasado. Era um reino intencionalmente isolado, trancado a 7 chaves, preso na Idade Média. Um estado eremita governado pelo sultão Said bin Taimur, pai do reformador de quem falaremos. Sua política era simples: isolamento total da influência diabólica do mundo exterior. Imagine só, a capital do país, Mascate, era fechada todas as tardes ao pôr do sol. Os enormes portões se fechavam, e quem não conseguisse entrar ficava de fora até o amanhecer. Não era apenas uma tradição, era a lei. O sultão proibia tudo o que pudesse trazer a contaminação da modernidade. Rádios, porque podiam transmitir vozes estrangeiras, bicicletas,
como símbolo de uma velocidade desnecessária, óculos de sol, porque mudavam a maneira como uma pessoa via o mundo. Os remédios modernos eram proibidos. Era preciso curar-se com ervas e orações. Até mesmo construir casas de cimento era proibido. Qualquer inovação era considerada heresia. Para viajar de uma aldeia a outra, era necessário obter uma permissão por escrito do governador local. Sair do país era praticamente impossível. A justiça era rápida e dura. Por roubo, cortava-se publicamente a mão na praça da cidade. Por adultério ou consumo de álcool, aplicava-se publicamente o açoitamento com chicotes. Não são cenas de um filme de época, é a realidade de Omã há 50 anos. Mas a mancha mais sombria na história de Omã foi a escravidão. Até 1970, era absolutamente legal e generalizada. O Império Omani, cujos domínios se estendiam até Zanzibar, na África, foi durante séculos um dos maiores centros de comércio de escravos no Oceano Índico. As famílias ricas possuíam escravos que eram de sua absoluta propriedade. Suas vidas não valiam nada e a situação das mulheres era um abismo de desespero. Seu mundo era limitado pelas paredes de casa. A educação para as meninas não existia de forma alguma. Elas não tinham nenhum direito. Seu destino era decidido primeiro pelo pai e depois pelo marido. Os casamentos eram arranjados em tenra idade e a opinião da moça não importava a ninguém. E sobre tudo isso, pairava um medo primitivo. Junto com o Islã, nas mentes das pessoas, dominavam crenças pré-islâmicas. Acreditavam nos djinns, espíritos poderosos que habitavam em árvores, cavernas e mercados abandonados. Qualquer doença, colheita ruim ou morte de uma criança era atribuída às maquinações dos djinns. Em vez de recorrer a médicos, dos quais havia apenas alguns poucos para milhões de habitantes, as pessoas recorriam a curandeiros. Estes realizavam rituais de expulsão de espíritos com feitiços e amuletos, muitas vezes mutilando ou matando seus pacientes. 3 escolas, 2 hospitais e 10 quilômetros de estradas asfaltadas. Isso era todo o Omã em 1970, um país fechado, pobre e obscuro, sem esperança de futuro. Como? Como uma nação conseguiu dar o salto desse abismo para o século XXI em apenas uma geração? A resposta está no nome de um único homem, o sultão Qaboos bin Said al-Said, filho daquele sultão isolacionista. Qaboos recebeu sua educação no Reino Unido, na Real Academia Militar de Sandhurst. Ele tinha visto o mundo moderno e sabia que seu povo vivia em uma gaiola. Em 1970, com o apoio dos britânicos e de uma parte significativa da elite omani, liderou um golpe de palácio sem derramamento de sangue e depôs seu pai. Em seu primeiro discurso à nação, pronunciou palavras históricas. Ontem foi escuridão, mas com a ajuda do Altíssimo, amanhã amanhecerá um novo dia. E o amanhecer chegou. Este período entrou para a história como Al-Nahda, a Era do Renascimento. E não foi um simples slogan. O sultão Qaboos partiu para a ação. Seu primeiro decreto, a abolição da escravidão, de imediato e sem volta. Seu segundo passo, a unificação do país. Estendeu a mão a todas as tribos, pôs fim a anos de conflitos internos e declarou: agora todos somos omanis. Abriu os portões de Mascate e de todo o país. Eliminou todas as proibições absurdas de seu pai. Com os rendimentos do petróleo recém-descoberto, não construiu palácios para si mesmo. Começou a construir Omã, centenas de escolas, hospitais, milhares de quilômetros de estradas, portos e aeroportos. Convidou para o país os melhores engenheiros, médicos e professores de todo o mundo. Deu às mulheres o direito à educação e ao trabalho, afirmando que uma nação em que metade da população é analfabeta não pode se desenvolver. O sultão Qaboos governou por quase 50 anos e transformou uma aldeia medieval em um estado próspero, moderno e respeitado em todo o mundo. Ele é o arquiteto do Omã contemporâneo. O legado do sultão Qaboos não é apenas a prosperidade dentro do país,
é também o seu lugar único no cenário mundial e um baú de tesouros para quem busca aventuras autênticas. Comecemos pela geopolítica. Olhe para o mapa. Omã controla a margem sul do Estreito de Hormuz. É a rota marítima mais importante do planeta. Por este estreito gargalo, passa aproximadamente 1/3 de todo o petróleo mundial. Qualquer conflito aqui e a economia global despenca no abismo, enquanto o preço da gasolina dobra da noite para o dia. Mas Omã não usa sua posição para chantagem. Pelo contrário, tornou-se a Suíça do Oriente Médio, tranquilo, neutro e imprescindível como mediador. Quando os Estados Unidos e o Irã estiveram à beira da guerra, foi precisamente em Mascate que ocorreram negociações secretas. Omã é a linha telefônica entre inimigos ferrenhos. Sua diplomacia silenciosa salvou o mundo da catástrofe mais de uma vez, mas chega de política. Para o viajante, Omã é um verdadeiro baú de joias. Aqui não há ilhas artificiais, nem o luxo kitsch de Dubai. Aqui há uma beleza autêntica e intocada. Você já ouviu falar dos Wadis? Não é apenas um rio, é uma fita esmeralda de água que abre caminho por um majestoso cânion. Você caminha por uma trilha, nada em águas cristalinas e chega a uma caverna escondida com uma cachoeira. É mágico. É uma experiência que você nunca esquecerá. E as antigas fortalezas, como o Forte Nakal ou o Forte Nizwa, não são simples ruínas. São guardiões vivos da história, erguidos sobre rochas das quais se abrem vistas de tirar o fôlego. Quer ver o infinito? Vá ao deserto de Rub al-Khali, o quarteirão vazio, o maior deserto de areia do mundo. Dunas tão altas quanto arranha-céus, um silêncio que se pode ouvir e um céu noturno coberto por bilhões de estrelas. E ainda se conservam tradições únicas. Na cidade costeira de Sur, ainda se constroem os tradicionais barcos de madeira dhow, com os quais os navegadores omanes chegavam antigamente até a China. E em todo o país continua funcionando o antigo sistema de irrigação, Falaj. Canais subterrâneos com mais de 3.000 anos de idade, incluídos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, que ainda levam água aos oásis. Omã não é apenas um país no mapa, é uma lição viva de história. Uma lição de que, mesmo da escuridão mais profunda, pode-se sair para a luz, de que o progresso e a tradição não precisam se enfrentar, mas sim se complementar, de que se pode ser um jogador influente no cenário mundial sem brandir armas, mas com sabedoria e honra. A ausência de impostos e as multas por sujeira, os direitos das mulheres e os rituais ancestrais, o poder geopolítico e a modéstia. Omã é tecido de paradoxos, e é precisamente isso que o torna um dos países mais fascinantes e intrigantes da Terra. E para não perder outras histórias incríveis que mudam a nossa forma de ver o mundo, inscreva-se no canal Costumes do Mundo, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O mundo é muito mais complexo e interessante do que parece à primeira vista.